Era a gravação. Então tá, já tinha esquecido aqui os detalhes Depois a gente coloca o link da gravação também no site Tão Longe, Tão Perto, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então essa foi uma iniciativa então da PREC, né, de se aproximar da comunidade através desse site criado então para a gente poder ficar mais perto das pessoas nesse momento de isolamento. Então surgiu então a ideia da gente fazer essas mesas, essas conversas, para a gente ficar mais próximo, né? Então, hoje, a nossa convidada é a nossa professora Daniele Baltes da Fonseca, coordenadora do curso de Conservação e Restauro, que vai falar sobre o trabalho dela, que ela desenvolve há bastante tempo, né, sobre a conservação e a restauração de escaiolas aqui em Pelotas. Então, eu vou pedir para todo mundo que entrar na sala desligar os microfones. Mais tarde, a Silvana, no bate-papo ali que tem, vocês podem fazer perguntas por ali, qualquer dúvida, se não estão escutando direito, se o som está legal. E a Silvana vai botar um link para as inscrições, tá? Que quem quiser receber os certificados, preenche esse formulário que a Silvana vai colocar o link. Então, muito obrigada, Dani, por ter aceito o convite, né? Vou passar a palavra para ti e vou desligar a minha câmera para te ficar em evidência e depois eu volto. Qualquer coisa me chamem ou a Silvana, tá bem? Boa conversa para nós todos. Bem, então, eu que agradeço o convite, né? Acho que é super bacana sempre poder estar falando das escaiolas, acabou se tornando uma relativa paixão, assim, dentro desse trabalho que a gente faz com conservação. Vamos falar um pouco sobre um tema colorido, né? Um tema ameno, um tema brilhante, né? Algo que não seja, então, doença, que a gente está um pouco já cansado, né? De ouvir falar em doença o dia inteiro. Então, vamos aprender um pouquinho sobre as nossas escaiolas, o que são essas escaiolas, quais são as definições que a gente tem, os vários nomes que tem para a gente chamar essas escaiolas, né? O que implicam esses nomes nessas produções, né? Depois, no segundo momento, eu vou falar sobre a disciplina que a gente acabou criando dentro do curso, que é a disciplina de conservação e restauração de estuques, que a gente trabalha mais exclusivamente com a escaiola. Então, essa disciplina teve uma história dentro do curso, né, e como que a gente trabalhou, o que a gente produziu a partir dessa disciplina. E, por último, eu vou entrar dentro de uma parte que foi um trabalho de pesquisa que eu desenvolvi junto com o Pedro, né, o professor Pedro Sanches, que está aqui presente, e foi lá pelos anos de 2013 a 2014. Depois, em seguida, eu entrei no doutorado, né, que eu acabei levando as escaiolas para o tema de pesquisa do doutorado, mas não com o enfoque que era dado nessa pesquisa. Então, ela ficou parada, né? A gente não conseguiu tocar ela por conta, né? Depois que eu voltei do doutorado, eu assumi a coordenação do curso, fiquei com um pouco de dificuldade de levar isso adiante. Aconteceram várias coisas, mas, né, se tudo der certo, a partir desse semestre a gente já começa a reativar isso aí. Então, a ideia de conservação e restauração de escaiolas em Pelotas aqui nessa apresentação, ela é bastante ampla, né? Ela não é sobre um trabalho específico de um conservador ou de um restaurador, ela é um panorama geral do que a gente tem desenvolvido ali na universidade. Deixa eu me acertar, onde é que eu passo? Achei. Bom, então a primeira coisa para a gente conhecer a questão das escaiolas é tentar entender um pouquinho dessa palavra estuques, né? As escaiolas são um tipo de estuque, mas nem todos os estuques são escaiolas, né? Então a gente entra dentro desse universo da estucaria, das artes da cal, né, que vai englobar esse termo estuque. Então, quando se fala de estuque, a gente pode estar falando de muita coisa, né? E dentre elas as escaiolas. Então, esse desenho que eu coloquei aqui até nessa imagem inicial, isso aqui é da escadaria da prefeitura, né, da sede da prefeitura de Pelotas. Então, tem um exemplar num prédio público, acessível, né, extremamente bem construído e muito bonito, assim, vale a pena entrar ali para conhecer. E aí, abriu alguma coisa aí para vocês? Opa, tá demorando para abrir.
Ou ficamos com um slide em branco? Eu acho que esse slide aqui eu perdi, alguma coisa aconteceu. Então, vamos voltar aqui, ó. Tá. Naquele slide em branco eu trazia o verbete Stuck dentro do dicionário de arquitetura do Corona e Lemos. Nesse verbete ele já vai dizer para a gente que o Stuck é uma coisa bastante ampla, né, bastante abrangente, que é uma espécie de massa composta por vários materiais, que pode ser usada para revestir, pode ser usada para preencher estruturas, né, pode ser usada para fazer elementos, né, moldar elementos decorativos, entre outras coisas. Então, tem uma parte desse verbete que vai falar, então, do que pode ser, né? Pode ser usado para preencher, pode ser usado para revestir, pode ser usado para moldar. Depois, ele fala um pouco sobre os materiais. Então, se usa cal, se usa gesso, pode-se usar cimento, se usa areia, se usa o pó de mármore. E numa terceira etapa, uma terceira fase desse verbete, ele vai dar uma receita. E essa receita que ele dá ali nesse dicionário da arquitetura é bastante próxima da receita com que se faz as escaiolas em Pelotas, que eles chamam também de stucchi a italiana. Então, tem vários nomes que vão aparecendo e que vão se misturando. E tem o nome que a gente usa aqui em Pelotas para isso, e não é necessariamente o nome que em outras regiões do Brasil vai se usar para designar coisas muito próximas do que a gente conhece por escaiola. Então, aqui, essa imagem que fazia link com o slide anterior, né, vai mostrar esses exemplos. Então, aqui a gente tem o stucchi para moldagem de ornamentos, né, que a gente tem lá nos nossos forros da Casa 8, por exemplo. Esse aqui é um exemplo da Casa 8. Né, aqui também, se não estou enganada, também é Casa 8, mas então todos esses elementos de decoração, de modenatura, podem também ser chamadas de stucchi. Nessa imagem, a gente tem, então, o andar de cima, lá da prefeitura, né, já em cima da escada, ali aparecendo, então, toda essa parte da decoração. Então, aqui, o stucchi para revestir uma parede, né, então, usado aqui como um revestimento, e não só o revestimento, mas a decoração também já está atrelada a esse revestimento. E depois, nesse terceiro exemplo, né, que tem lá dentro daquele verbete, o stucchi para preencher vãos, conformando uma estrutura. Então, essa foto fica um pouquinho difícil de entender, mas essa foto aqui eu vou explicar para vocês. Ela é da Casa 6, é um dos corredores da Casa 6, antes da restauração, antes do trabalho de intervenção que foi feito lá, e a gente percebe, então, aqui a estrutura do que se chama forro de stucchi, né? É uma estrutura de ripas de madeira, pode ser ripas, ou antigamente eles usavam fásquias, os manuais antigos, eles se referem à fásquia e não à ripa, né? Então, a fásquia tem uma seção trapezoidal e a ripa uma seção quadrada, né? Então, eles colocavam essas madeirinhas uma do lado da outra e, né, assim, e preenchiam com essa argamassa, feita de cal, areia, né, que eles chamavam de stucchi. De uma maneira geral, tem uma bibliografia que eu já consultei, que faz uma relação entre o termo, a gente acaba dizendo forro de stucchi, parede de stucchi, né? Então, esse termo acaba passando para a estrutura, a gente acaba dando o nome de stucchi para uma estrutura, e aí esse autor vai colocar, então, que na verdade é uma simplificação que se dá, né? Na verdade seria o tabique estucado, né? O tabique preenchido com essa massa de stucchi. Isso para as nossas paredes, né? Então, só para começar com essa visão geral, né, sobre a questão da estucaria. Vou chamar atenção, então, aqui para indicar também uma leitura super bacana, né? Então, o trabalho da Cristina Rosinski, que fez a dissertação de mestrado dela no PPG, no Memória e Patrimônio. Então, a dissertação está disponível na página do PPG, ou então o livro que ela fez depois em relação a esse trabalho, que também está disponível lá no repositório da universidade. Então, vale a pena conhecer. O trabalho dela vai se dedicar a esses stucchis dos forros,
né? Então, ela vai apresentar esses estuques, vai estudar eles e vai mostrar por que esses estuques são, de fato, algo muito importante, muito interessante artisticamente, né, dentro desses casarões que a gente tem aqui na cidade. O nosso Museu do Doce, principalmente, é ornamentado com uma técnica muito rica, né, muito bem desenvolvida. E aí, então, só para a gente começar a pegar um pouco mais dentro da parte das escaiolas mesmo, eu trago esse autor para fazer um pouco da provocação, né, em relação ao nome que a gente usa aqui, escaiola ou escariola. Esses nomes são comuns, a gente escuta as pessoas falando, chamando isso que está aqui nessa parede, né, de escaiola ou de escariola. Eu costumo usar essa definição do José Aguiar porque eu gostei dessa definição, ela me satisfez de alguma forma. O Aguiar ele vai se referir, então, às artes de decorar as paredes, fingindo pedras, né? Então, sobre esse revestimento que tem aqui em cima dessa parede, se pode fazer qualquer tipo de pintura, é uma pintura a fresco, né? Então, se pode fazer algo à la Michelangelo, pode ser pintado em cima dessa parede, mas, pelo momento, pela moda ou pela questão do interesse daquele momento, se simulavam pedras ornamentais, né? Então, dentro dessas técnicas que se tinha para simular a construção feita com pedras ornamentais, havia pelo menos 3 técnicas diferentes. E o José Aguiar, que tem esse trabalho dele, que é uma tese de doutorado, um trabalho super extensivo, um trabalho com uma revisão maravilhosa, super aprofundado, a gente pode ver pelo número de páginas, embora não queira dizer muita coisa, mas 754 páginas de trabalho, ele fez uma revisão realmente muito exaustiva e aprofundada, né? E depois, a partir da tese, ele elaborou esse livro, até não verifiquei, talvez a gente até tenha na nossa biblioteca, porque o José Aguiar teve aqui em Pelotas, já visitou a UFPEL, ele é português, em 2016, 2006, foi em 2006. Eu não estava porque eu estava terminando o mestrado, aí não pude conhecê-lo, naquela ocasião eu conheci mais tarde. Bom, então o que ele vai dizer para a gente? Que para simulação de pedras ornamentais teriam 3 técnicas. Uma que ele chama de estuco lustro, então esse nome que já vem meio, já nos parece, né, um nome italiano, seria a técnica desse estuque ilustrado. Então, consiste numa argamassa que vai revestir a parede, tem várias camadas. Isso nunca foi novidade, né? Aqui em Pelotas, esses revestimentos vão acontecer ali entre o final do século XIX e o início do século XX, mas isso é muito antigo, né? Isso já vem do período clássico, ou antes, e durante muito tempo sofreu pouquíssima variação, até a chegada do cimento Portland. Depois da chegada do cimento Portland, essas técnicas caem em desuso completamente. Então, tem alguma coisa também em relação à chegada dos azulejos, né, da industrialização dos azulejos, que também ajudou a diminuir, né, porque no início isso era utilizado mais como um revestimento nobre, mas já no final, lá para a década de 30, década de 40 do século passado, já tinha uma função mais de ser um revestimento para se utilizar em áreas molhadas, né, em cozinhas e banheiros. Então, essa decadência do uso desse tipo de revestimento, ela vai levando o revestimento para um uso mais comum, até chegar, né, a substituição total. Então, voltando ao José Aguiar, ele vai dizer para nós que essa técnica, né, se chama estuco lustro, né, baseado na pesquisa extensiva que ele fez. Esse estuque ilustrado, então, consiste na aplicação de várias camadas em cima da alvenaria, né, camadas que vão utilizando a pasta de cal e os agregados que vão sendo areias cada vez mais finas, que podem chegar nas últimas camadas com pó de mármore, né, que é o que vai ajudar a dar essa brancura e, pela dimensão muito fina, também ajudar a dar o acabamento. Isso a gente vê
técnica, essa técnica já está descrita lá no Tratado de Vitrúvio, né? Então, um Vitrúvio que era ali contemporâneo de Cristo. Então, a gente sabe que isso que está aqui em Pelotas é uma técnica que vem, né, já de um passado bastante distante da gente. Depois ele diz que existe uma outra técnica de se fingir também os mármores, fingir pedras ornamentais, que é conhecida por estuco-marmo. No estuco-marmo, qual é a diferença? Vamos voltar para cá, eu esqueci de falar uma coisa que é importante, né? Então, só continuando aqui, como é que é o processo de se fazer isso? Vão se aplicando essas camadas de revestimento, né, essas argamassas, até chegar nas argamassas mais finas. Isso poderia ter, às vezes, 6, 7 camadas, tá? Então, são 3 camadas que vão ser chamadas ali de emboço, né, que são as camadas mais grosseiras para regular aquela alvenaria de pedra, e as camadas mais finas são as últimas camadas. As últimas camadas vão ser feitas com pasta de cal, né, a cal em pasta, misturada com um agregado muito fino, que pode ser o pó de mármore, pode ser uma areia muito fina também. No final, isso é aplicada, essa camada bem fina, já com uma quantidade maior de cal, ou em alguns casos, alguns manuais, uma camada de cal pura, muito fina, porque senão ela craquela. E aí, no final, eles se diz, né, que se asperge uma camada de água com sabão diluído e passa a espátula, né, várias vezes para dar o tal do lustro, né? Então, esse espatulado final, esse passar a espátula, que deixa ela lisa, lustrosa e brilhante. Alguns dizem que se usa ferro quente, então, os manuais vários têm as suas diferenças em relação às receitas. Não são diferenças muito grosseiras, né? Às vezes diferenças sutis, que às vezes variam de acordo com a habilidade do artesão que está fazendo. A questão toda é como é que é feita a pintura, né? Então, isso aqui é uma pintura a fresco, ou mezzo fresco, também, como o Fábio Galli gosta de nos dizer. Então, é uma pintura que é feita simplesmente com pigmento e água, aplicado sobre essa superfície de uma argamassa composta, né, de cal e um agregado muito fino, enquanto essa superfície ainda não está curada. Então, curar, né, é o termo que se usa. Não é questão de estar seca ou molhada, ela está curada. Então, o curado significa o final do processo de carbonatação da cal. Então, quando essa cal ainda não está carbonatada, ela consegue, dentro dessa questão química, prender esse pigmento lá dentro. Ele se funde ali dentro e não se funde, mas ele fica impregnado lá dentro, né, e não sai nem lavando, né, ele fica uma superfície, em relação à pintura que é feita, é bastante resistente. Bom, então, voltando aqui, passando adiante, né, então o estuco mármore já teria uma forma diferente de se conseguir um resultado semelhante a uma pedra. Então, aqui, como a gente pode ver, isso aqui é uma mesa, a gente enxerga 2 mãos aqui de uma pessoa trabalhando com um pedaço, quase como uma massa de pão, né, aparentemente, de cor azul. E ele tem tonalidades diferentes, azuis mais claros, azuis mais escuros e alguma outra cor que ele vai misturando. Então, ele vai juntando essas massas de tonalidades diferentes. Então, aqui a diferença é que o pigmento ele não entra depois, a partir de um processo de pintura, ele entra na massa, e essa característica de pedra é dada através da mistura de tonalidades diferentes, né, e a técnica de como vai misturar, como vai mexer aquilo ali, para criar os veios. Então, aqui o exemplo é de aplicação numa coluna. Então, aqui a gente enxerga essa coluna azul ainda sem o brilho, né, tem uma régua de madeira aqui do lado, que é usada, então, para alisar, e no final isso aqui é polido e encerado, e aí o acabamento fica dessa forma. Algumas pessoas chamam isso também de escaiola, né, assim como aquele anterior, também a gente aqui em Pelotas acaba chamando de escaiola. Mas, segundo José Aguiar, a escaiola que ele mesmo determina como verdadeira seria essa técnica, que seria, então, a simulação feita de massas, com massas, mas uma simulação de incrustações de pedra. Então, aqui tem um exemplo, talvez um tampo de mesa, alguma coisa assim, onde a gente percebe que é feito com massa, né, não é feito com pedra incrustada, mas ela simula uma incrustação de pedra. Então, eu tenho aqui esse site da onde eu retirei, mas eu encontrei
tempo depois, esse acesso, vocês podem ver, é de 2014. E eu encontrei esse exemplo aqui da menina que ela se denominava, né, então, uma artesã de escaiola em Florença, e ela mostrava um passo a passo, né, desse trabalho de confecção dessa escaiola. Então, tinha essa pedra, tinha uma parte, então, que ela era escavada ali, aquele desenho, depois ela ia adicionando essas massas coloridas, elas iam secando, ela ia tirando de novo mais uns pedaços e acrescentando mais massas em cima, e o tipo de acabamento final que ela conseguia era esse. Então, segundo ela, segundo esse site, né, a escaiola era isso aqui. Esse site não existe mais, ele está aqui ainda, porque foi o que eu pesquisei naquele dia, né, estava lá 7/10/2014, mas eu volto nesse site, ele não existe mais, eu procuro por essa artesã e eu não encontro mais. Então, ficou essa pesquisa agora que não tem mais a fonte, né. É uma pena, porque era um site muito interessante para a gente entender. Então, lá tem uma relação também com o nome, né, que daí o próprio José Aguiar vai explicar isso, né, porque tanto em Portugal, isso já vem, esse nome escaiola, para chamar o estuco lustro, já vem lá de Portugal. Ele diz, então, que é provavelmente uma corruptela, né, ele usa um termo assim, algum engano, ou algum equívoco, ou alguma simplificação, acabou se chamando tudo de escaiola. Mas provavelmente lá na Itália eles são mais rigorosos em relação à atribuição desses nomes. Bom, aqui em Pelotas ainda, né, a gente tem a questão da escariola, que a princípio só se descobriu aqui, ou alguma coisa aqui na nossa região, né, não se ouviu esse nome nem na bibliografia, lá em Portugal, esse trabalho de José Aguiar não fala em escariola, fala em escaiola, né, mas a gente tem, né, essa foto aqui foi tirada pelo Fábio, e foi de dos almanacs de Pelotas. Ele chegou a fazer junto com o Pedro um artigo também, falando dessa questão, se havia alguma diferença entre a escaiola ou a escariola. A questão é que a gente enxerga, né, a gente vê isso nas nossas fontes bibliográficas, né. Então, eles colocam aqui, pinturas das mais finas às mais modestas, imitação de papel, chamalote, brocatel, estuques e escariolas. O Aldeia e o Barrocas aí são figuras que a gente já ouviu falar como bem conhecidas aí dessa época, se eu não estou enganado, isso aqui é década de 40. Indo adiante, então. Então, essa primeira parte foi mais ou menos para a gente entender a questão de nomenclatura, mais ou menos o que é esse estuque, né, que a gente tem aqui em Pelotas, que a gente chama de escaiola. A gente não tem esses outros, né, ou teria... existe um trabalho da... Puxa, agora eu não vou lembrar o nome dela, que é uma pena, porque é uma pessoa muito querida. Não vai vir. Que faz uma pesquisa, é do PPG também, Memória e Patrimônio, comparando a escaiola que a gente tem na Casa 8 com aquele dos altares da Capela da Santa Casa, que seria o tal do marmorino, ou escaiola, então tem toda uma questão dos nomes que aparecem aqui, seria estuco mármore, se seria a verdadeira escaiola, então tem alguma coisa de pesquisa nesse sentido ali também, tá? Comparando diferentes técnicas, né, e vendo como isso vai aparecer depois nos materiais, né, no resultado dos materiais de cada um deles. Essa segunda parte da apresentação, eu queria aproveitar para contar para vocês, então, qual foi a nossa trajetória em relação à disciplina. Eu, seguida que entrei na universidade em 2010, eu já tinha a ideia de montar essa disciplina, que era uma disciplina optativa, que tratava sobre conservação e restauração de estuques, mas o foco era para escaiolas, a gente acabou sempre trabalhando com as escaiolas. Essa disciplina, então, foi montada em 2010, e inicialmente eu não tinha, assim, né, no primeiro semestre que a gente ofertou, não tinha uma ideia do tamanho que essa disciplina ia ter, então eu acabei superdimensionando a disciplina. Foram, pelo menos, 3 etapas muito grandes e que ficou apertado para conseguir fazer
caber tudo isso dentro de um semestre. Então, a primeira parte, uma parte teórica, onde a gente conversava sobre os materiais, né, o ciclo da cálculo, essas coisas mínimas que a gente precisa entender para conhecer e entender como é que funciona, né, essas argamassas, o processo de deterioração desses revestimentos e técnicas, alguma coisa, né, de processo para restauração. Então, isso na parte teórica. Depois teve uma segunda parte que a gente planejava fazer uma reconstituição dessas técnicas, que é o que está aparecendo aqui nessa imagem para vocês. Então, a gente fez, nessa época, a gente ainda ocupava o prédio da Escola de Belas Artes, ali na esquina da Floriano, e aí tinha uma salinha bem escondidinha lá, meio que lavanderia, meio que despensa, no fundo, assim, a gente usou aquela sala para construir duas paredezinhas de estuque, né, tentando já a questão de fazer o estuque também como estrutura, né, então a gente fez um ripado, preencheu esse ripado com argamassas, a gente enxerga essa argamassa meio cinza, mas ela não é de cimento, ela é feita com cal hidráulica, por isso que ela é escura, e a gente foi aplicando isso muito com a ajuda do Fábio também, né, não posso deixar de citar o Fábio aqui, por conta do apoio que ele deu naquele momento, né, ele meio que acabou conduzindo, né, essa parte da disciplina e orientando os colegas, foi um trabalho bem bacana. Então, a gente aplicou em cima disso aqui todas as camadas, né, e fomos avançando no processo até fazer o processo da pintura, né, então escolhemos lá cores, né, e fomos aplicando a pintura nessas pequenas paredes que a gente fez. Né, só de fazer isso a gente já se deu conta, assim, é muito difícil fazer sem qualquer habilidade de pedreiro, a mínima que seja, né, porque ficou todo ondulado, não ficou tão brilhante, né, a gente fez ali a várias mãos, cada um queria fazer um pedacinho, cada um queria alisar um pouquinho, né, e essa foi o resultado que a gente deu. A própria pintura, né, o professor Pedro chamou a atenção, porque os alunos, cada um pintou um pedacinho, ainda que fosse da mesma cor, ainda que a gente tentasse fazer muito parecido, né, o gestual de cada aluno, ou tentar simular aqueles veios dos mármores, já era completamente diferente do outro, e isso depois é o que vai incentivar a parte da pesquisa do Pedro, que eu até vou acabar citando aqui depois, quando falar da parte da pesquisa que a gente fez. Então, aqui ainda dentro da disciplina, né, como eu disse que essa disciplina, no final das contas, ela ficou superdimensionada, algumas coisas a gente precisou correr, e algumas coisas a gente precisou passar por cima. Uma delas foi a questão do mapeamento de danos, nós não fizemos um mapeamento de danos, assim, consistente, né? E na terceira parte da disciplina, a gente fez uma restauração daqueles revestimentos que a gente tinha no casarão, né, naquele casarão da Belas Artes. Uma das paredes, que é essa aqui que o pessoal está fazendo, essa injeção dessa argamassa, né, então, nesse pedaço aqui, ela tinha um tipo de dano que era um descolamento do revestimento da alvenaria de tijolos. Então, a gente tem uma alvenaria, mais para cá, uma alvenaria de tijolos, esse revestimento ele fica colado na alvenaria, mas por alguma vibração, alguma coisa, ele se desprende. E quando ele se desprende, ele fica ainda, né, não necessariamente se solta, porque existe uma tensão superficial nessa parede que está mantendo tudo ali. Mas quando a gente vai ali e bate, a gente escuta um som oco, né, então consegue imaginar que tem uma distância entre a parede e aquelas várias camadas de revestimento. Bom, então se fez um processo que era a injeção de um consolidante, que era uma argamassa mesmo, de cal hidráulica e areia fina, muito fluida, porque senão a gente não consegue injetar, e não havia nenhum controle sobre essa fluidez. A gente botava água e jogava a massa lá para dentro, fazia furinhos e injetava lá para dentro, tinha que molhar antes da parede, enfim. Depois apareceu uma fissura que eu não sabia se já existia ou se ela estava vindo a partir do processo de consolidação que a gente estava fazendo. E eu me apavorei. Confesso para vocês que eu não dormia naquela época, porque eu recém tinha entrado na universidade, eu recém tinha proposto aquela disciplina e eu pensava, meu Deus, essa parede vai cair, esse revestimento vai cair, e eu vou morrer de vergonha, o que eu vou fazer?
Aí, enfim, deu tudo certo, o revestimento ficou, mas isso me deixou com essa angústia, né, me fez depois querer estudar essas argamassas. Então, foi o que eu acabei levando para o doutorado depois. Então, esse estresse todo que eu tive durante aquela época foi o que acabou trazendo a problematização que eu levei para o doutorado depois. O que eu fiz foi justamente estudar a eficiência e eficácia dessas argamassas, né? Então, eu fiz algumas misturas, eu trabalhei com quantidades diferentes de água, é fluido suficiente para não injetar, ou enfim, isso funciona ou não funciona. O resultado funciona, graças a Deus. Então, até hoje, essa parede está lá, né? Andou caindo alguma coisa depois, eu fiquei sabendo, mas não nessa parede que a gente consolidou. Graças a Deus, deu tudo certo. Então, aqui, seguindo, né, um outro momento da disciplina ainda naquele prédio, depois eu já tinha dimensionado melhor, a gente fez, então, algumas intervenções onde tinha rachaduras grandes. Isso aqui a gente já tinha avisado para os alunos, nós vamos fazer, mas sabendo que esse tipo de rachadura é um problema estrutural, então não é um problema que a gente vai consolidar e vai se manter. Não sei como isso aqui está hoje, né? Isso aqui provavelmente é uma rachadura que vai do forro até o chão, então é um problema mais estrutural, que se não for resolvido antes, às vezes o trabalho de restauração não resolve depois. Mas a gente aplica todas as camadas, né? E no final faz uma pintura fresca por cima. A gente sempre vai enxergar a lacuna, vai enxergar ali a delimitação da onde se faz essas intervenções, porque fica, não tem como ser assim, alisar de uma forma tão perfeita, né? Ou se faz tudo, ou então a intervenção sempre vai ficar marcada porque existe ali uma diferença de interface entre o que é o novo e o que é velho. Aqui, então, uma zona de limpeza, né? A gente fez uma limpeza no ano que nós fizemos esse trabalho, a gente não teve andaimes, eu não consegui andaimes, então a gente trabalhou só até a linha onde a gente alcançava com a mão, então a gente vê bem claramente, até foi interessante por isso, né? A área onde a gente conseguiu efetuar a higienização daquela outra área lá onde não foi possível. O último ano que eu trabalhei com essa disciplina foi em 2017, depois, assumindo coordenação, fica difícil trabalhar com uma disciplina optativa, acabo ficando só com as obrigatórias, mas essa aqui em 2017, já tentando trabalhar um pouco a questão da extensão, né, e de levar o trabalho da universidade também para fora da universidade, a gente acabou fazendo uma parceria, então, com o Guarani, né, e a gente fez um trabalho de limpeza e consolidação nos rodapés dessa parte que fica em cima do foyer. Então, aqui tem várias imagens, né, essas dos alunos espalhados lá, fazendo essa limpeza, e aqui a gente tem uma imagem do antes, né, que tem essa camada grossa de cera, que vão passando cera no chão, e o pano sujo vai esfregando na parede, né, e o depois, como isso ficou. Entrando na última parte da apresentação, eu estou vendo que já são 7h30, me deram 30 minutos, então eu vou ter que correr um pouquinho nessa parte final. Isso aqui, então, é a ideia de uma pesquisa que a gente desenvolveu entre 2013 e 2014. Depois eu entrei no doutorado e isso ficou parado, e está parado até hoje. Então, a gente sempre tem a ideia de retomar, mas depois que eu assumi a coordenação do curso, ficou... Né, e o PET junto, então a pesquisa ficou um pouco parada por conta né, que demanda de uma atenção que eu não estava conseguindo dar. Agora a gente tem uma aluna que está interessada em fazer, talvez a gente consiga, então, estender essa pesquisa, que é importante. Como eu estava parada desde 2014, eu não sei se a gente tem alguma novidade em relação à legislação, porque também não foi foco do trabalho que eu andei fazendo de lá para cá. Mas, a princípio, naquele momento, né, em relação ao nosso patrimônio, a gente tinha uma lei de tombamento, a lei do inventário, né, que era do ano 2000, e um terceiro plano diretor, que era de 2008, e isso, de uma maneira geral, né, colocando pensando em relação à estuque, à escaiola, né, como é que isso poderia se aplicar, a gente sabe, ou entende de uma maneira geral, que aquilo que é tombado estaria preservado tanto fora quanto dentro. Os inventariados
que daí tem essa questão dos níveis, né, que vão ser colocados depois pelo plano diretor. Tem o nível 1, que seria aqueles prédios que estariam preservados, na integridade tanto exterior quanto interior, e os outros níveis, a princípio, só o exterior. Então, em relação à legislação, era isso o que se tem. Então, a gente tem a cidade dividida por zonas, né, as zonas de preservação do patrimônio. Isso aqui é uma... essa linhazinha não foi legal porque ela cortou redonda. Mas, enfim, a gente fez um primeiro trabalho que era um levantamento do que tinha de escaiola nas casas inventariadas que pertenciam à Zona de Preservação do Patrimônio Cultural 2. Então, a gente usou a ZPPC 2, que é essa zona mais central. Pegamos o inventário, aquela lista de imóveis que estavam inventariados, e fomos percorrendo um por um, batendo nas portas, né, e perguntando, tem escaiola? Não tem escaiola? Bom, a partir disso, cadê os resultados? Bom, eu tenho alguns resultados preliminares, eu não sei se vai aparecer aqui, mas eu vou adiantar, então, esse assunto. Porque durante essa pesquisa, lá em 2013 e 2014, a gente se deparou com pelo menos 3 escaiolas que estavam sendo perdidas naquele momento. Então, aqui a gente tem uma delas, né, que foi a reforma da Brascom, que abraçou essa construção aqui do meio, né, então aqui a gente tem uma Brascom, aqui a gente tem a outra Brascom aqui dos calçados, e eles compraram essa casa e fizeram todo um setor masculino aqui. Então, quando eu fui lá, eu fui já até para coletar amostras aqui que eu usei, acabei usando nas pesquisas do doutorado algumas amostras, porque elas já estavam nesse estado, e depois eles simplesmente mantiveram essa fachada. Vocês estão vendo uma moto aqui. Mantiveram a fachada, vou fechar a janela. Não sei se resolve muito. Então, mantiveram a fachada e todo o interior foi, né, vazado e removido. Então, perdeu-se. Havia e não há mais. Essa outra casa, que fica na Anchieta, ali entre a Argolo e a Avenida, bem na época também eu passei acidentalmente a pé nessa rua, não é um lugar onde eu costumo andar, e encontrei esse pedacinho aqui, ó, de escaiola, que era esse pedacinho aqui. Hoje isso já virou um estacionamento, né, então nem essa casa pode não ser, né, de grande característica, enfim, artística, mas era algo que tinha e hoje não se tem mais. E uma terceira casa que fica na Floriano, bem uma quadra antes, né, da Brascom, fica na Floriano entre a praça e a Andrade Neves, entre 15 e Andrade Neves, que é essa casa aqui, que quando eu passei na frente eu vi que tinha escaiola aqui essa porta, né, ela tem uma escadaria, era uma escadaria de mármore, e nesse processo de reforma desse prédio, então, toda essa escaiola foi removida, e outras pinturas e outras escaiolas que ela tinha lá dentro também parece que foram removidas. Então, 3 exemplares ali que entre 2013 e 2014, viu, gente? Não é 2104. 2014 foi perdido. Bom, isso para colocar a questão da pesquisa, porque, de certa forma, a gente tem que pensar a respeito, né? É patrimônio? Não é patrimônio? Né? Questão de problematizar mesmo, né? Isso não está na rua, as pessoas não passam e veem, não passam e sabem onde está. A gente descobriu, o que eu vou mostrar a partir de agora para vocês, que é um pedaço só de tudo que a gente levantou. Elas sabem que tem, porque se ouve falar em escaiola, às vezes tem alguma casa com uma porta aberta e tem uma escaiola ali naquele hall de entrada, tem nos grandes casarões, né, tem nos museus e na prefeitura, né, mas até que ponto isso foi efetivamente algo cultural dentro da cidade, algo que estava ali, que fazia parte de um gosto, de uma época, né, que teve uma mão de obra atrelada ao como fazer isso, né, então, até que ponto isso pode ser preservado e de que forma, né? Porque se está dentro das casas, é o direito da pessoa, a pessoa não gosta, não quer, não acha feio, está mal conservado, então ela vai passar por cima, né? Enfim, então, para colocar o que eu vou mostrar a partir de agora, e no final, se a gente, né, abrir para conversa, para a gente conversar um pouco sobre isso, né, que eu acho que é o bacana da questão da conservação. Aqui está o resultado da pesquisa que a gente fez. Só na ZPPC 2, né, que é aquela zona mais central, a gente bateu na porta
de mais ou menos 800 imóveis. Desses 800 imóveis, mais ou menos 600 abriram a porta para a gente para dizer se tem, se não tem. E dos que, né, a gente pôde constatar que tem, eram apenas 47. Tá? Então, uma quantidade bem pequena dentro desse universo, né, que já deve ter sido muito grande. Então, aqui para mostrar para vocês essas imagens, porque as imagens é que são muito bonitas. Eu acho que o resultado da pesquisa em relação à imagem é o que, de fato, enche os nossos olhos. Essa aqui, eu ordenei essa apresentação de uma forma que eu entendo assim, ó, as mais protegidas e as menos protegidas. Aquelas que a gente sabe que estão ali, que ninguém vai fazer nada, e aquelas outras que a gente vai olhar e é muito provável que um dia vai se perder. Então, aqui prefeitura, né, tem muito interessante, muito bonita, bem executada, bem conservada. O Museu do Doce, então, vários exemplos, é diferente, tem uma outra característica. Deixa eu voltar um pouquinho, só para não esquecer de dar os créditos, né? Aqui está o professor Pedro. O professor Pedro foi uma pessoa que ajudou muito na pesquisa nesse momento, por conta de um trabalho de pesquisa paralelo que estava junto, né? Que o professor Pedro queria fazer um estudo em relação à forma de fingir essa pedra, e a partir desse gestual que o artesão ou o pintor utilizava, tentar aproximar quem é que estava fazendo a da prefeitura, quem é que estava fazendo a de outro lugar, quem fez a da prefeitura foi o mesmo que fez o do Instituto Simões Lopes. Esse tipo de pesquisa, depois, num outro momento, ele até pode falar um pouco mais sobre isso, ou quando abrir o microfone, se ele quiser nos ajudar, vai ser bacana. Então, aqui ainda na Casa 8, né, no Museu do Doce, Casa 6, então todas protegidas, né, então a princípio, né, Casa 2 também, a princípio são visitáveis, fáceis da gente enxergar, é só ir lá, pedir para entrar, olhar, estão ali disponíveis para nós, né. Depois já um pouquinho menos disponível, mas eu entendo que protegida, segura, essas da Félix da Cunha 570, né, porque o prédio já é da universidade, então tem também exemplares ali muito bonitos. Talvez a visitação não seja assim tão aberta, mas não é algo que também seja proibido, né? Então, vários modelos. Interessante aqui, eles têm escaiola fingindo madeira, né? Não só pedra. O Instituto João Simões Lopes Neto também, um lugar público, um prédio tombado, as escaiolas bem conservadas, né? Uma curiosidade interessante desse prédio, atrás da porta, a escaiola tem uma assinatura, José Moreira dos Santos, 31 de agosto de 1907, né? Deve ser 1907. Então, uma curiosidade, né, sobre essa, né, que foi feita lá no Instituto João Simões Lopes Neto, muito bonitas também, fáceis de visitar. Essa do nosso prédio, né, que a gente ocupou ali onde era a Escola de Belas Artes, Marechal Floriano 179, então ali são 3 escaiolas, 3 desenhos diferentes, né. Essa aqui que eu acho muito interessante, vocês vejam que essa já não é uma casa visitável, uma casa que a gente foi lá, bateu na porta, deixaram a gente entrar, né, para a gente fotografar. Mas se a pessoa quiser dizer que não, como teve vários que disseram que não, a gente não vê, não conhece, não sabe que existe. Então, essa aqui tem uma curiosidade, né, sobre essa casa, que é onde foi gravado aquele filme Os Óculos do Vovô. Então, quando a gente olha o filme, ele está disponível no YouTube, tem toda aquela história do cinema pelotense, da história do Guarani, né, da criação do Guarani, que está atrelada a isso. Mas o filme foi gravado nessa casa, então a gente enxerga que no início, pela Deodoro, tem uma carruagem, mostra a casa, e aí fala lá que os meninos são muito traquinas e deixam as mães muito cansadas, alguma coisa nesse tipo, e aparece, então, uma máquina de costura com uma escaiola no fundo. Isso está no filme, e é nessa casa, né? Então tem uma coisa bacana e atrelado. Então aqui tem os exemplos, né, os modelos, as cores, os desenhos que a gente encontra nessa casa. Depois o restaurante Eco, essa então fácil de entrar, é um restaurante, então se depender do proprietário manter, será bem mantida. Elas estão muito bem conservadas e são também muito bem executadas, né? Esse prédio que também o curso também, a museologia e a conservação, em algum momento ocuparam algumas salas desse prédio, fica na Gonçalves Chaves 660.
Aqui a curiosidade, então, é por conta da imitação de azulejos, que a gente tem ali logo no hall de entrada. Então, hoje ele não é mais ocupado pela universidade, acho que funciona uma espécie de casa geriátrica, alguma coisa assim ali. Então, de novo, né, se lá por dentro alguém quiser derrubar uma parede dessas e tirar, a gente não tem como saber. E várias outras que vão aparecendo ainda na cidade, né? Então, Anchieta, outra na Anchieta, outra na Anchieta, essa casa que tinha uma particularidade, né? A escaiola fica na sala de jantar, aqui são duas fotos, uma foto aqui e a outra maior aqui. A sala de jantar fica mais ou menos aqui, então tem um problema todo de umidade que a gente enxerga aqui por essa parede, né? E quando o pessoal visitou ali, eu não fui no levantamento dessa casa, mas o pessoal foi, acho que Pedro que chegou aí, disse que estava o forro todo escorado, e eles não tinham recursos para recuperar, enfim. Então é um problema, porque daqui a pouco essa família se muda dali, a casa é vendida, vai um comércio e quer, enfim, espaço, e a parte interna, que não é conservada, né, não é necessariamente conservada pela legislação, as escaiolas acabam indo. Mais uma na Anchieta, Dom Pedro, Félix da Cunha, isso aqui hoje está pintado de preto e é uma boate, alguma coisa assim. Já me disseram que já não existe mais, mas eu não verifiquei. E essa aqui é a última que eu selecionei, que eu fiquei muito triste quando eu entrei nesse imóvel, né, aqui de novembro 563, porque as escalas são muito bonitas, assim, o Pedro ficava bravo quando eu dizia que eram bonitas ou não, porque era o meu gosto pessoal. O pesquisador não pode ter gosto pessoal, tá bem. Na hora de escrever a gente não tem, mas eu tenho as minhas preferidas, né? E essas aqui eu particularmente achava muito interessantes. E o prédio está numa situação bem complicada, né? Esse prédio, ele pertence àquela associação Nossa Senhora da Conceição, associação espírita. Eles usavam o prédio para reverter em aluguel, né? Para enfim, manter as atividades filantrópicas deles, e era bem danificado mesmo, muito problema de infiltração, e forro, e telhado, e quando a gente visitou, eles tinham já concretado uma laje, e tinha escorrido concreto, né, então a gente vê aqui as marcas de escorrimento do concreto por cima das paredes, então era, eu fiquei imaginando assim, o que teria sido, né, esse prédio com elas, enfim, no seu auge. Então tem uma coloração super bonita, não sei, é o meu gosto pessoal, né? Mas, enfim. Bom, eu encerro aqui esses 3 momentos da apresentação. A ideia de mostrar a pesquisa é justamente problematizar em cima disso, né? Elas estão. Existe esse inventário que a gente fez, que ele está recolhido, né, em relação a fotografias, alguns dados, informações que a gente recolheu. Não existe garantia de que uma pessoa vá perder ou não, né, vai demolir ou não, vai pintar por cima, não existe uma legislação sobre isso, né, ou até mesmo reconhecimento disso como um patrimônio cultural na cidade. Então, a questão é sinalizar o interesse, né, existe isso que acontecia aqui, acontecia muito nessas casas, hoje já não tanto, está cada vez se perdendo, e aí vamos aceitar perder, né? Até que ponto esse inventário também pode ser interessante para a gente manter alguma informação a respeito, um quantitativo mínimo que seja, em relação a esse tipo de revestimento, né? Enfim, eu acho que eu vou encerrar por aqui, vou deixar aberto para dúvidas, estamos abertos ao debate, aí, né, para não me estender demais, porque eu já vejo que fui quase 50 minutos. Estou abrindo meu microfone, Dani, muito obrigada pela apresentação, acho que é uma aula super bonita, assim, enche os olhos, né, a gente conhecer a nossa cidade, assim, e valorizar o patrimônio pelotense, isso é super importante, assim. Temos hoje o reconhecimento nacional, né, desse centro histórico, assim, que foi grande parte das casas estão protegidas em nível, pelo menos as fachadas, né, em nível federal, mas a gente sabe que a destruição sempre acontece. E eu fico muito preocupada com a nossa zona do Porto, onde a universidade está localizada e cada dia são construções novas e as casas vão sendo demolidas e vão surgindo uma arquitetura meio que não é do nosso gosto, né?
a gente não pode se manifestar muito, mas é o nosso gosto pessoal, mas é uma arquitetura bem duvidosa, assim, porque não é uma arquitetura contemporânea que vai contrastar com a cidade antiga, né? São de qualidade bem inferior. Então, eu abro para perguntas, se alguém quiser, pode abrir o microfone e perguntar para a Dani, não sei se querem escrever, e ela está aberta para responder, tá bem? Estou olhando aqui o bate-papo, se tem alguma pergunta. A Francisca tá. Pode perguntar, Francisca. A Silvana já disponibilizou o link para as inscrições, para quem quiser o certificado, né? Quem tiver interesse. Olha aqui, ó, o Pedro colocou aqui da Marta, né, da Marta Nunes, que eu falei ali do trabalho dela e não lembrava o nome na hora, faz tempo que eu não vejo a Marta, então acabou que o nome dela ficou um pouco escondido aqui nas minhas gavetinhas, tá? Então é a Marta Regina Pereira Nunes, a dissertação é de 2012, eu não sei se é do PPG Memória, é isso que eu posso estar também fazendo alguma confusão. No PPG a gente tem o trabalho da Simone Noitsky também, né? Que é sobre escaiolas também, né? Dani, muito legal o trabalho, né? Um trabalho de muito tempo, com muito investimento. Tem duas coisas que sempre me chamam a atenção quando se fala sobre tanto os estuques quanto as escaiolas, é que são duas técnicas que foram usadas durante muito tempo, pelo menos um bom tempo, e nem faz tanto tempo. Eu me lembro de casas de parentes que tinham, depois deixaram de existir ou as casas ou as paredes com isso. Como tu bem disseste, é fácil perder, né? É um bem fácil, muito fácil de ser perdido. Mas o que se perdeu muito rápido foi a técnica, né? Curioso isso. Ela deixou de ser praticada e aí, bom, foi para um esquecimento que tu deve saber até as razões, e deve ser bem, depois que tu falares vai ficar muito claro por que aconteceu. Mas eu fiquei curiosíssima por lá no início da palestra, por um comentário que tu fizeste, que isso sim me chamou a atenção, porque eu me lembro exatamente de uma cozinha e um banheiro com o que seria o estuco lustro. Claro que na minha memória não dá para identificar se era isso ou outra coisa, mas que tinha a imitação do mármore, e aquela imitação bem curiosa, porque sobre o mármore também é desenhado uma moldura, né? Tu mostrasse vários desses, ou um broderia, uma coisa lá que faz um contorno. Então, era o desenho do mármore, às vezes bem feito, às vezes... É isso mesmo que tu está mostrando aí, ó, isso aí. Isso aí. Então, em cima vinha essa coisinha assim, que parecia um... Tem uma aqui que eu acho fantástica, eu vou mostrar para vocês. A gente vai falando rápido, não dá tempo, né? Mas olha a sombra dessa aqui. Isso aí é fantástico. Parece que está mesmo correndo alguma coisa ali, fazendo uma sombra, né? Parece que está na parede, mas não, aquilo ali é tudo um truque na pintura, né? Claro, veja, era uma técnica bem, se não estudada, mas sim, mas tinha toda aí uma ciência, como se diz por aí. Mas o que me chamou a atenção foi a questão de que quando foi para o banheiro e para a cozinha, considera-se que isso teria sido uma decadência estética, eu acho, é essa a ideia. E aí eu te pergunto uma coisa, porque eu me lembro, eu não tenho a menor referência de quando é que nas cozinhas começaram, principalmente nas cozinhas, né, começaram a ser usados os revestimentos mais laváveis. E essa técnica era um revestimento lavável, né? Era possível limpar mais facilmente do que um reboco pintado, por exemplo, sem nenhuma técnica de envernizamento, que era isso que dava essa lisura e essa... E aí, será que a decadência estética não veio junto também com um aproveitamento dos recursos que a técnica dava para uso em outros ambientes? Aí manteve o padrão decorativo, mas aproveitou-se a função para outra coisa. É bem interessante isso, porque eu me lembro claramente da cozinha, que era
uma pessoa da família, e do banheiro na mesma casa. E tinha também na sala. Isso eu me lembro, porque é uma casa que marcou muito a minha infância. Isso faz Pois muito é, isso é tempo, uma coisa né? que mais alguém falou? Não? Não, eu terminei a minha pergunta. Vou até Tá. desligar o microfone. Isso essa decadência ela vai acontecer ali na década de 30, a gente ainda vê, né? 30, 40, parece que já quase não aparece mais. Essa casa ela tem uma curiosidade em relação a isso, porque ela tem um trabalho de escaiola nessa porta inicial, aqui nessa porta aqui que abre, né, aqui para a rua. Depois, se não me engano, tem um paravento e uma escadaria. E aí vem essa primeira escaiola, depois lá em cima, as mais bonitas estão sempre dentro de uma área de convivência da família, né? Então, a área pública, essa área, esse hallzinho de entrada que as casas têm, né? Que fica direto ali na calçada. Isso quem falou para mim até foi o Fábio, né, que eu achei super interessante. Eles deixam a porta, quando a família acorda de manhã e já está disposta a receber as visitas, ela vai lá na frente, abre a primeira porta e deixa o paravento fechado. Então, essa porta que já é pública, né, esse espacinho que já é entre o particular e o público ali, sempre tinha uma escaiola, ou sempre não, mas sempre se caprichava no o revestimento daquilo ali, porque é o que fica aos olhos dos outros, né? Então, algumas casas, elas nem têm escaiola dentro, elas só têm escaiola nesse espaço público. Devia ser muito caro para fazer. Algumas casas como essa aqui, ela tem muitas escaiolas, então as mais bonitas estão nos espaços públicos, ela tem escaiola na cozinha e ela tem uma série de banheiros no fundo, lá, os 2 banheiros no fundo, que também tem. E, de certa forma, a gente percebe a diferença de acabamento, assim, entre o que é da área social da casa e o que é o acabamento do banheiro. Então, talvez deixassem para um aprendiz fazer aquela pintura, né? Não era tão caro, talvez, fazer nesses espaços. A decadência está associada uma série de fatores, entre eles o descobrimento do cimento Portland, né, porque o cimento, a descoberta do cimento põe a cal como um material de segunda mão, de segunda linha, né, o cimento é forte, a cal não é forte, a cal é fraca. Então, hoje em dia, numa obra, um pedreiro ele não admite fazer uma alvenaria com cal. Ele não entende que a cal tem essa resistência, porque a resistência do cimento é muito superior. Então, houve uma substituição aí, que daí tem toda uma questão empresarial relacionada com a fabricação de cimento, né, injetando esse material no mercado. Né? E a questão do azulejo. Então, acho que o azulejo era muito caro também. Então, a gente vê azulejos em poucas casas, aqueles azulejos, né, bem mais trabalhados. Mas aí depois, com a industrialização do azulejo, quando ele começa a ficar barato, ele começa a ser mais utilizado também, aí inclusive nos banheiros. Mas eu acho que tem isso, assim, ele vem como um revestimento bonito, elegante, como um exemplo de algo caro, algo rico da casa, e vai caindo, vai para a cozinha e para o banheiro, e cai de qualidade também, cai na forma como ele se apresenta também. A gente fez alguns levantamentos de algumas muito estranhas, pintadas, a pintura toda muito, muito estranha. E começa a entrar o cimento branco também nesse processo, né? Tem uma mudança também que é tecnológica nesse processo aí de decadência e surgimento do cimento. Então, algumas receitas lá de manuais da década de 40, a gente lê ali, já fazendo receitas com o cimento também. Não sei se te respondi, Francisca, a pergunta, mas ela tem esse declínio, né, e esses pontos que chamam a atenção da gente, né, que é sai da sala, né, do hall de entrada e vai nesses pontos nobres e vai para os pontos lá dos fundos, né, para as áreas dos fundos. Claro. Não, muito obrigada, Dani. Respondeu sim, bem legal mesmo. Tá bem. Depois aqui o Pedro fez uma contribuição também sobre a Casa da Anchieta, né, foi ele que visitou a Casa da Anchieta, não fui eu, que era essa daqui, ó, que eu falei que estava, né, na época eles comentaram que estavam com muito problema, tinha vazamento. Então ele disse, ó, o telhado da Casa da Anchieta com teles foi refeito, a sala de jantar deve estar preservada. Segundo o meu gosto pessoal, essa sala de jantar é a mais bela escaiola de Pelotas, olha aí. Então, eu acho ela muito parecida, né, a gente
pelas fotos, a gente tem muita fotografia, tem muito, né, muita coisa sobre esse levantamento. Eu acho essa aqui, se vocês olharem os tons de cores aqui, o tipo de desenho que ela faz, ela é muito parecida com esta. Não botei, mas é dessa casa aqui, ó, onde era o prédio do turismo ali. Tem uma. Essa aqui. Essa aqui. O desenho que eles usam aqui no stencil é exatamente igual, esse stencil aqui é exatamente igual. Ela muda as cores, mas a forma de fazer é muito próxima. Então, aí entra um pouco a pesquisa do Pedro, né, que ele, se quiser colaborar também, que era justamente procurar essas semelhanças, né, para tentar identificar onde é que estavam passando aí esses artesãos e o que eles estavam fazendo. Algumas são assinadas, a gente passou por aquela do Instituto, né, que é conhecida e está assinada. Depois tem aquela casa da Deodoro com Teles, essa aqui, que não é assinada, mas ela tem essa data, então ela tem aqui um 88, né, provavelmente, aí, então, junto aí com a escravatura. E tem algumas outras também. Tinha uma que era um bar na Anchieta, que tinha uma parede pintada já de laranja e a outra parede uma escaiola meio deteriorada, assim. Eles disseram, não conseguimos manter, a gente teve que pintar e tal, mas tinha uma assinatura. Eu, tinha uma assinatura. E bem na parede que tinha assinatura, eles pintaram por cima. Então, essas coisas acontecem. Enfim, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Olha aqui, tem a Milena que é de Erechim, então falou que esclareceu para ela, né? Ficava se perguntando o que eram as paredes. Depois. Olha aqui a Tatiane, que faz terapia ocupacional. Então, que bom, Tatiane. Olha, Tati pedindo para cursar a disciplina, até que não consegui mais abrir, né? Já me pediram, até o pessoal da arquitetura já me pediu para abrir, e tá meio pesado para mim. Então, enquanto eu estiver na coordenação, fica difícil. A Nores, ó. Ó, o Bira falou que Jaguarão também tem. A gente teve uma aluna de Santa Vitória, que também tinha em Santa Vitória, tem várias aqui na região. Ó, a casa de um amigo no Fragata, né, um amigo da Nores. Casa da década de 80, tinha escaiola na cozinha. Esse amigo tinha um tio que fazia o revestimento. Essas informações são bem legais para nós, Nores, porque a gente tentou, na época, recolher depoimentos. A gente chegou a entrevistar um senhorzinho, né, nem me lembro mais o nome, mas, enfim, ele falou sobre a técnica, como ele fazia, então ele tinha, naturalmente, o jeito dele fazer, que estava associado à época em que ele era construtor, que era bem essa época já da decadência, esses anos 40, né, e aí ele já usava cimento, aí ele tinha a forma que ele dizia, ele fazia lá o gestual dele pintando e tal. Foi um trabalho bem bacana. Ó, os mais novos da família já achavam horrível. Isso acontece, né? Vai passando o tempo e os gostos vão mudando. Então, isso também influencia, né? Eu acho assim, só para a gente terminar aqui de ler as perguntas, os novos surgimentos ali do Birajara, sim, né? É natural, esses vão aparecendo. Depois o Pedro, obrigada. Vamos lá, depois, quando tiver condições aí, naturalmente que eu quero continuar esse trabalho. Sabes qual o pigmento utilizado para o estuco lustro? Os pigmentos, assim, os vermelhos e amarelos são os óxidos de ferro. Então, vermelho, amarelo, marrons, todos são óxidos de ferro. Há uma tendência de que o azul seja aquele feito de lápis azul, mas não tenho certeza. Sempre se fala, os azuis eram caros, e, enfim. Tem um azul que é de ferro, que eu não estou lembrando agora, eu não sei se não é, que era um azul que poderia ser usado também. Mas eles não são, o azul e o verde não são os do pó xadrez, tá? Não é o mesmo tipo de pigmento. Mais alguma coisa aqui?
Sim, aí a Vera coloca, tomara que a gente consiga preservar, enfim, eu acho que a preservação ela acaba ficando muito nessa ideia do inventário mesmo, porque a gente não tem poder, né, sobre aquilo que é particular, que é do outro. Então, um dos pontos, né, que eu queria colocar é esse, a importância de se fazer esses inventários, né, e quem conhece, avisa, deixa entrar. Claro que agora é um momento, assim, bem complicado, estou aí com a Sandra, que quer dar uma continuidade na pesquisa, e aí disse, Sandra, agora bem nesse momento, como é que vai fazer? As pessoas vão deixar tu entrar, não vão deixar? Algumas, na época que a gente fez, eram super receptivas, nos deixavam entrar, a gente fotografava e tal, e outras não gostavam, e é super direito, né, das pessoas. Outra coisa é a questão da educação patrimonial, que eu acho que quando as pessoas estão acostumadas a ver como algo velho, algo feio, algo que já não, né, que já passou, se passa por cima. Outra coisa é quando a gente traz esse assunto à tona e mostra, olha, isso aqui tá lá na música do Cleito Cledir, isso aqui, né, tá nos principais casarões da cidade, isso aqui é uma joia que tu tem na tua casa. Eu acho que tem formas de fazer, né, de chamar a atenção para isso. Essa casa, por exemplo, a reforma que foi feita aqui poderia ter mantido. É diferente da reforma que foi feita aqui, né, na Brascom, que de fato abriu o espaço, tem direito, abriu o espaço, né? E essa aqui que transformaram o espaço interno ali num estacionamento. Podemos, enfim, não vou nem questionar. Mas essa aqui poderia ter sido mantida. Era uma escadaria bonita, uma escadaria de mármore, e hoje ela é parede de gesso, branquinha, toda cheia de luzinha, enfim. Né? Então, aí passa por um outro momento que também é a questão de a educação dos arquitetos, né, das pessoas que fazem esses projetos, de conversarem com seus clientes, entenderem o que é aquilo ali, e dizer, olha, cara, tem uma coisa bonita, vamos aproveitar isso no projeto, isso aqui tem tudo a ver com a cidade, tem tudo a ver com o patrimônio, então vamos manter. Né? A ideia é um pouco por aí, né, porque em termos de legislação, quando tu passa da porta para dentro, já começa a ficar complicado. Eu acho que é isso. Agradeço imensamente pela disponibilidade. É um prazer. Tu desligou, Andréia? E agora? Oi, tudo agora... entendendo com os botões. Tá. Agradeço imensamente, eu e a Silvana estamos trabalhando horrores para convencer os colegas de participarem, né? Mas é super agradável, assim. Então, semana que vem a gente está aqui também, terça, quarta e quinta, às 17 horas, com uma programação intensa. A gente vai divulgar agora na sexta-feira as apresentações da próxima semana. E foi um prazer te escutar mais uma vez, matar saudade. Logo estaremos nos encontrando nos corredores, né? Espero. E dividindo os laboratórios. A Silvana colocou, então, o link para as inscrições, para quem quiser receber os certificados, e também o link de acesso no portal Tão Longe, Tão Perto, né, que é a nossa página, que tem outras programações, tem concurso de fotografias, desenho para as crianças que estão em casa, as mães para participar com eu e sua máscara, então convide os filhos para postarem os desenhos na página. E eu não sei se a Silvana quer deixar algum recado aí também. Com as palestras da semana que vem serão o professor Lauer dos Santos, diretor do MAUG, que vai falar sobre curadoria, e também a professora Raquel Santos, que vai falar sobre Leopoldo Gotuso, e eu falarei sobre o nosso projeto Laboratório Aberto. Então, todo mundo aqui na semana que vem nos prestigiando, né, nesse momento de isolamento social. Beijo, Dani, obrigada. Beijo, mais uma vez agradeço o convite, parabéns para vocês aí por terem organizado tão bem esse evento, né, que está acontecendo aí com essa programação também super legal. E os colegas interessados, Pedro, todos os que estão aí assistindo, se quiserem participar, são bem-vindos, porque a gente ainda vai ter um longo período de isolamento, pelo visto. Silvana, obrigada, pode falar. Dani. Não, só para agradecer a Dani. Muito obrigada. Valeu mesmo. Foi fantástica a tua fala.